Fala, povo abençoado, seu amigo Anderson Bravo trazendo uma palavra para o seu coração. Vou ler dois versículos distintos, de dois textos distintos, e vou abordar um assunto aqui que eu acredito ser interessante para você. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Sublinha aí. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O segundo versículo está em Lucas 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Dois versículos que aparentemente não têm nenhum tipo de sentido, mas você vai entender. Nos últimos dias, saiu uma matéria, uma postagem de um compositor, cantor, ministro, não sei se é pastor, da igreja e do ministério Hillsong, o Mark Sampson. Se eu errei na pronúncia, vai estar escrito aqui, eu não sou obrigado a saber a pronúncia. É Mark Sampson, uma coisa assim. Um homem de 40 anos de idade, casado, pai de 2 filhos. Ele é um dos líderes, confesso que eu nunca tinha nem ouvido falar nele. Com muito respeito, eu não sou ligado a nomes, embora eu conheça alguma das canções que ele fez parte na autoria e na coautoria, até porque a nossa galera aqui copia muita coisa de lá. E aí, esse abençoado fez uma postagem dizendo que está perdendo a fé. E aí eu lembrei desses dois textos. Eu li muita coisa a respeito disso, vi muita gente falar muita coisa, e eu queria compartilhar um pensamento com você. Um pensamento de algo que acontece no nosso cotidiano da igreja que a gente não para perceber. Olhar para a história desse rapaz, que para mim é um rapaz de 40 anos, que fez canções maravilhosas, tem fotos, vídeos dele cantando para multidões, e o que ele está pedindo na verdade são respostas. Ele afirmou que ele não está renunciando ao cristianismo, mas ele tem respostas, ele tem perguntas que até hoje não responderam a ele. O território que ele viveu, o ambiente que ele esteve, nunca deu a ele as respostas dos questionamentos que ele teve. E quem nunca se sentiu assim? Qual o verdadeiro obreiro que nunca de verdade teve ou tem questionamentos que nunca foram respondidos? Mas ele simplesmente serve. Ele simplesmente cumpre o rito. Ele simplesmente obedece. Não sei a sua escola, mas na minha escola, onde eu fui formado, a frase era: sofra o obreiro, mas não sofra a obra. Sabe o que é isso? É alguém como Elias que vai reparar o altar. O altar que Elias está reparando não é o altar dele, é o altar do Senhor. E alguns dias depois, esse mesmo cara que repara o altar está deprimido, está em crise, porque ele tem questionamentos e não tem ninguém para lhe dar resposta. A gente nunca parou para pensar que para reparar o altar, o Elias teve que carregar nos seus braços 12 pedras. Sabe quando aquele obreiro tem que pegar 2, 3 ônibus para ir para a igreja e ninguém percebe que ele entrou e saiu? As pessoas só veem ele no púlpito pregando como um leão ou ministrando com uma unção profética, mas ninguém quer saber se ele está cansado, se ele está triste, se ele tem perguntas. Porque afinal de contas, a gente tem que sempre vender a ideia de que somos mais que vencedores. O Elias, para reparar o altar, tem que, além de carregar 12 pedras, tem que cortar os animais. Tem que fazer a valeta, que a Bíblia chama de rego. Tem que estar disposto a fazer um clamor para mostrar para um povo que não está nem aí para Deus que Deus é o Senhor. Quantas vezes um obreiro em crise, com dívidas, com problemas financeiros, com crise no casamento, tem que subir no altar e tem que pregar com uma unção, porque senão vão dizer: não está pregando nada, não está cantando nada. Quando eu olho para esse rapaz que diz que está perdendo a fé, eu consigo entender.
Porque hoje a gente não pode dizer quem nós realmente somos. A máscara e a capa que a gente carrega não é da hipocrisia. É porque se a gente confessar de púlpito que a gente tá mal, que a gente hoje não tá afim de ir pra igreja, o sistema que já quer matar, mata de vez. Então é mais fácil fingir. É mais fácil dizer que tá tudo bem, que somos mais que vencedores. Então a gente finge que tem unção. A gente finge que tem graça. A gente finge que tá feliz. Busca na história. Eu vou te dar dois exemplos. Pesquisa sobre um homem chamado John Wesley, que todo mundo gosta de contar a parte da história do coração aquecido. Mas busca na história de John Wesley e ele vai confessar que ele pregava sobre fé e ele mesmo não tinha fé. Até que ele está dentro de um navio a caminho da Inglaterra e o navio quase vai a pique e ele observa um povo chamado os moravianos, que estão adorando a Deus e ele achando que vai morrer. E ele vai até aquele grupo e pergunta: o que vocês têm que fazem vocês não terem medo? E eles falam: nós temos fé. E ele fala: que fé? Que eu prego sobre fé, mas eu não tenho isso que vocês têm. É estranho pensar que a nossa geração hoje precisa mostrar que está bem, que está de pé, que está vencendo, que está rompendo, que está triunfando. Por isso, as fotos são sempre com poses audaciosas. Por isso que os ângulos nas igrejas é sempre favorável para parecer que a igreja está cheia. Mostrar que a igreja está vazia é fracasso. Esquecendo que Jesus pregou para uma única pessoa. A gente está tão preocupado em mostrar que está bem, que quando alguém de fato, de verdade diz: eu tenho questionamentos, a gente crucifica, a gente bate. Quando na verdade, você que está aí me assistindo, tá cheio de interrogações. Mas se você falar, vão dizer: ah, tá desviando, hein? Tá negando a fé. O segundo exemplo tá na Bíblia. O primeiro exemplo eu dei da história, o segundo tá na Bíblia. Um homem chamado Gideão, que não tá entendendo nada do que está acontecendo. Tá malhando trigo no lagar. O anjo aparece para ele. Quando o anjo apareceu, Gideão não ficou arrepiado, não ficou emocionado, não rodou. O anjo para ele não significava absolutamente nada, porque a crise que ele vivia, que ele estava, fez com que a presença de um anjo não tivesse nenhum tipo de importância. E ao invés dele olhar e ficar espantado, ele diz: se Deus é comigo, por que isso está acontecendo? E o anjo sabiamente diz apenas: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força. Que a gente, ao invés de crucificar esse rapaz, que eu não vou me atrever a falar o nome dele de novo, que a gente possa orar pela vida dele e orar pela nossa vida. E quando a gente estiver mal, de verdade, que a gente tenha a honestidade de dizer: aí, hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu vou ouvir uma música. Hoje eu vou ver o pôr do sol, o nascer do sol. Vou ficar com os meus filhos, com a minha família. Vou ficar com os meus amigos. Porque às vezes eu vou para a igreja e não sinto nada. Você é assim também? Mas nem por isso Deus abandonou a gente. Nem por isso Deus deixa de amar a gente. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode. Paz.